E hoje, finalizando essa série de 5, que é a 5ª mensagem, falando sobre os tipos de oração, incumbiu-me a falar sobre a importância da oração intercessória. E você pode acompanhar através do esboço, é só apontar para o QR Code, também você pode baixar o nosso boletim e ali você vai ter acesso a inúmeras matérias que vão edificar a sua vida e vão trazer muitas bênçãos para você. E o Senhor está presente aqui. E o desejo do meu coração é que, ao sairmos daqui nessa noite, nós saibamos que o Senhor falou conosco. Não porque vai ser eu a falar, mas porque você vai permitir o Espírito Santo falar ao seu coração. Você vai se deixar tocar pelo Espírito Santo de Deus. Isso é um compromisso que você tem que fazer. Você não veio aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. A importância da oração intercessória, ela reside justamente porque a oração intercessória é uma expressão profunda de conexão espiritual, onde o indivíduo, cada um de nós, conhecido como intercessores, apresentamos as nossas necessidades, desafios e circunstâncias de outras pessoas perante Deus. Nessa prática, o intercessor, ele atua como mediador. Isso mesmo. Ele busca a intervenção divina, a orientação, a cura ou bênção em relação às questões específicas. A oração intercessória, ela envolve um profundo senso de responsabilidade social e empatia. Nós falamos muito de responsabilidade social, né? Eu acho que até eu cometi agora um ato falha. Responsabilidade espiritual e empatia. Da mesma forma que nós hoje falamos muito, até no meio industrial, no meio empresarial, de responsabilidade social, nós como cristãos temos que ter em mente que nós temos responsabilidades espirituais. E essas responsabilidades espirituais precisam ser exercidas com empatia, ou seja, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Isso implica na compreensão das dificuldades alheias, na identificação com as lutas dos outros e no desejo sincero de ser um agente de mudança positiva por meio da oração. Implica também em reconhecer as necessidades dos demais como se fossem próprias, fossem nossas, compartilhando fardos e aspirações em busca de uma intervenção divina. É assim que nós nos posicionamos quando nos colocamos como intercessores, pessoas que buscam a intervenção divina. E essa prática, ela é permeada por uma compreensão profunda de amor, compaixão e solidariedade. Assim, o intercessor, quando se coloca na brecha, ele compromete-se em orar fervorosamente em prol do bem-estar daqueles pelos quais ele intercede. A oração intercessória, com a sua natureza altruísta, ela transcende barreiras religiosas. Sabe por quê? Porque nós, quando realizamos esse ministério, desempenhamos um papel crucial na vida espiritual de muitas pessoas, fortalecendo a fé na eficácia das orações em favor do próximo. Mas a habilidade de interceder e clamar por intervenção divina é muitas vezes subestimada. E a Bíblia nos oferece orientações valiosas sobre esse ato de comunicação com o Senhor, porque a oração intercessória também é uma comunicação com o Senhor. E eu quero me valer do texto que está em Salmos, no capítulo 20, do verso 1 ao 4, ele vai ser projetado. E eu queria que vocês lessem comigo, todos juntos, e meditasse ao passo que fosse lendo cada palavra. Que o Senhor te responda no tempo da angústia.
o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, Pai amoroso e soberano, neste momento de aprendizado, Senhor, elevamos os nossos corações a Ti humildemente em reverência, reconhecendo, Pai, a importância da oração intercessória, pois ela é um laço que nos une a Ti e uns aos outros de maneira única. Querido Deus, que o Senhor nos guie pelo desejo da busca, da compreensão, e para que possamos nos aproximar mais de Ti com gratidão por essa oportunidade, Deus. Que a mensagem nos ajude a compreender o profundo amor que tem por nós e por aqueles pelos quais intercedemos. Em nome de Jesus. Amém. Ao depositarmos a nossa confiança na intercessão a Deus em favor de pessoas queridas, locais especiais e situações desafiadoras, então vejam, não é só por pessoa que eu intercedo, não. Por situações específicas, por locais. Nós testemunhamos a resposta divina como uma expressão tangível de amor e de providência. A certeza na eficácia dessa intercessão não apenas fortalece nossos laços afetivos, mas também nos conduz a uma compreensão mais profunda da vontade divina por aqueles pelos quais nós oramos. Assim, a persistência na oração, nesse contexto, ela vai emergir com um desafio estimulante, incentivando-nos a perseverar, mesmo quando os obstáculos possam parecer intransponíveis, revelando assim o potencial transformador da intercessão contínua. Mas será que confiar na intercessão a Deus em prol das pessoas, lugares e situações específicas pode realmente influenciar o curso de suas vidas? Ou em como Deus pode responder essas situações específicas? Como podemos compreender a importância de persistir na oração intercessória, especialmente quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis ao interceder pelos outros? Estaria a chave para desbloquear as bênçãos divinas ocultas na capacidade de perseverar na busca da intervenção divina em favor daqueles que amamos? Essas são questões que nos desafiam a explorar mais profundamente o poder da oração intercessória em relação às pessoas, lugares ou situações específicas, convidando-nos a refletir sobre a natureza da fé e da intervenção divina em contextos específicos. É por isso que nós precisamos confiar na intercessão a Deus. Porque quando nós confiamos na intercessão a Deus, nós confiamos também no auxílio divino. Foi isso que nós lemos nos versos 1 e 2 do Salmo 20. O Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Quando confiamos na intercessão divina, reconhecemos que nossas preces são ouvidas por Deus, que está sempre presente. Nós temos um Deus que é onipresente, Ele está sempre presente, pronto para nos auxiliar nos momentos mais desafiadores. Assim, a intercessão não apenas se enraiza na confiança, mas também nos desafia a fé, que transcende as aparências, reconhecendo que a resposta divina pode superar nossas expectativas mais ousadas. Isso é maravilhoso.
Deus pode superar as nossas expectativas de forma ousada. Está lá na palavra de Deus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso a Ele seja a glória, a honra e o domínio. Deus é maravilhoso. E desta forma, a gente entende que o apelo à intercessão, ela edifica, fortalece a nossa confiança. Em Atos, no capítulo 12, versos de número 5, nós lemos o seguinte: assim, Pedro estava sendo mantido na prisão, mas a igreja orava fervorosamente por ele. Para aqueles que não estão ambientados com o texto, Pedro estava preso e no dia seguinte seria apresentado a Herodes. Estava algemado com 2 guardas e mais outros guardas fora da cadeia ali, tomando conta dele. A igreja orava. De repente, a palavra de Deus mostra que um anjo aparece. Levanta, Pedro. As algemas se abrem. Nessa noite, as algemas estão se abrindo, porque você está crendo no poder da oração intercessória. Mas notem, no relato da intercessão em Atos, dizia que a igreja orava fervorosamente. Nós vemos que, embora Pedro estivesse sendo mantido na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Ele vai ser liberto. Ele vai para o lugar onde ele achava que as pessoas estavam, na casa de Maria, mãe de João Marcos. E ali, no alpendre, ele bate a porta, a moça Rode abre a portinhola, olha. Qual seria a expressão máxima, né? Abrir a porta, entra Pedro. Não, ela corre lá, Pedro está aqui fora. Engraçado, né? Parece que eles não estavam crendo naquilo que eles estavam orando. E é justamente disso que eu quero falar. Surpreendentemente, quando Pedro apareceu à porta, livre pela ação poderosa de Deus, as pessoas que oravam por ele inicialmente não acreditaram que a sua oração havia sido atendida. Essa experiência destaca a percepção de como muitas vezes oramos sem verdadeira fé naquilo que buscamos como intervenção divina. A história ressalta que a intercessão desempenha um papel crucial em fortalecer nossa confiança, transformando corações e renovando a esperança nos momentos mais desafiadores. Eu tenho certeza que aquela igreja, e era a igreja que estava se iniciando, meus amados, tudo era incipiente, tudo era novo. E Deus estava usando cada oportunidade para ensinar a eles. E eu tenho certeza que aquela oportunidade que Deus lhes deu para provar até a incredulidade deles, porque Deus age até na nossa incredulidade, mas Ele age muito mais na nossa perseverança de fé, no nosso desbravamento daquilo que a fé pode fazer. Deus responde à oração. E essa é a certeza que molda a nossa jornada espiritual e fortalece a nossa fé. Você crê que Deus responde a oração? Se você crê que realmente, não igual aquele povo que estava orando ali não, hein? Se você crê realmente que Deus responde a oração, a sua fé está sendo fortalecida de embate em embate. Porque Deus responde a oração. Deus sempre responde, você sabia disso? Deus responde às nossas súplicas. Salmos número 20, verso 3 diz isso: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus holocaustos. Deus não despreza as suas lágrimas. Deus não despreza as suas palavras ali no secreto. Deus não despreza a tua palavra de intercessão. Não, você precisa crer nisso. Nós não estamos falando com alguma coisa etérea, nós não estamos falando com um fantasma, nós estamos falando com um ser todo-poderoso, o ser mais poderoso.
Por isso que Ele é todo-poderoso. Quando recebemos a resposta de Deus às nossas súplicas, somos lembrados da sua fidelidade em agir em seu tempo, de acordo com sua vontade, sustentando nossa esperança. Nesse momento, torna-se então crucial reconhecer as respostas divinas como que algo que vai impactar a nossa fé. Quando elas forem diferentes das nossas expectativas que cultivamos, ela ainda continua sendo a resposta de Deus, porque cada resposta, sendo ela sim, sendo ela não, seja ela espere, ela representa um ato do cuidado divino. A lembrança da fidelidade passada, e na semana passada o pastor Troyman falou sobre isso ali em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, nós precisamos estar relembrando, nós precisamos estar focados naquilo que Deus já fez, porque Ele vai continuar fazendo. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Então a lembrança da fidelidade passada de Deus é como um alicerce sólido para a esperança de cada um de nós. Refletir sobre situações anteriores em que Ele respondeu às nossas orações evidencia sua constância e amor inabalável. Confiança no tempo de Deus é um componente vital. O grande problema é que nós achamos que Deus trabalha para nós. Deus trabalha para nós. Isaías disse, nunca houve um Deus, que trabalhasse em favor daqueles que esperam nele. Mas Ele não é nosso empregado, Ele não é o gênio da lâmpada, em que eu esfreguei ali e as coisas vão acontecer, os meus 3 desejos vão se materializar. E às vezes nós estamos agindo assim, como o Aladim da lâmpada, achando que podemos fazer exigências a Deus, porque Ele trabalha a nosso favor. Ele trabalha a nosso favor, sim, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mesmo que a resposta divina não se revele imediatamente, depositar confiança em seu cronograma perfeito sustenta a esperança, pois sabemos que Ele age no momento exato. Tem uma música, ela é de 2005, era velho, né? É só esperar acontecer, é só continuar, deixar que as lágrimas não embacem o olhar. E aí diz, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós estudamos pelas manhãs de domingos deste janeiro sobre isso. A vontade de Deus, ela é soberana. Então, não apenas esperar com a certeza de que o cronograma do Senhor é melhor para nós e é perfeito, mas precisamos também cultivar um coração grato pelas respostas recebidas. Pastor Troyman falou também no domingo passado à noite sobre isso, porque isso fortalece a nossa esperança. A gratidão não só nos conecta com o presente, mas também abre os nossos olhos para a presença constante de Deus em nossas vidas. Concentrar-se na compreensão de que a resposta de Deus está aliada com sua vontade, ela é fundamental também. Isso proporciona esperança, pois podemos confiar que Ele sempre busca o melhor para cada um. Mesmo que nossos entendimentos sejam limitados. Não sei pelo que você está passando, pelas situações que você está enfrentando, pode até parecer que está havendo pouco caso para a sua dor, mas eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus te diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está se sentindo forte, aleluia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Nós precisamos deixar Deus agir, mas o problema é que nós criamos os problemas para Deus resolver. E aí diz, Senhor, resolve. Precisamos entender que a sustentação da esperança, ao perceber a fidelidade de Deus em suas respostas, transforma a oração em um meio não apenas de fazer petição, mas também fortalece o vínculo de confiança entre o crente e o Pai Celestial. Aleluia! O texto que está na carta de Tiago, no capítulo 5, do verso 16 ao 18, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha que maravilha! Os exemplos bíblicos nos mostram que a resposta divina à oração pode ultrapassar as expectativas. Olha, não choveu durante 3 anos e meio, não foi durante 3 dias, não. As respostas divinas à oração podem ultrapassar nossas expectativas, revelando o cuidado amoroso de Deus por nós. Mas, todos nós, que estão mais tempo na igreja, que está mais habituado com a palavra, tem esse texto, a oração de um justo vale muito em seus efeitos, está bem? E é verdade, a oração de um justo vale muito em seus efeitos, mas o que mais me chama a atenção nesse texto não é esse texto, é justamente a frase de que Elias era humano como nós, e aqui nós desmistificamos aquela máxima de que só uns podem ser intercessores. Desconstrua isso da sua mente. Elias era homem como nós. Muitas vezes nós nos achamos inabilitados para crescer na vida intercessória porque não nos consideramos capazes. O texto bíblico destaca que, assim como Elias demonstrou sua capacidade intercessória, nós também temos a capacidade de vivenciar uma vida abundante por meio da intercessão. Isso se deve ao fato de que a intercessão é um serviço exclusivamente sacerdotal. Opa, mas não está sendo contraditório não, pastor? Não apenas os sacerdotes, os pastores, então, que vão ter que exercer esse ministério de intercessão? Equivocadamente, pessoas pensam dessa maneira também. A palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo 2:9, e Apocalipse 1:6, nos instrui que nós precisamos reconhecer-nos como sacerdócio real. Apocalipse 1, de 5 a 6, diz assim, não está escrito, mas Jesus disse que, é de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Nós somos sacerdócio real. Portanto, nossa principal incumbência como sacerdotes é interceder, seja pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, por aqueles que estão enfrentando desafios, pelos desenganados, por aqueles mencionados em nosso cartão semente. Você tem o seu cartão semente? Você relacionou pessoas ali? Você tem intercedido por aquelas pessoas? Devemos assumir a responsabilidade espiritual conferida por Cristo na cruz, tomando posse da investidura espiritual que nos foi conferida. Quando alguém passa num cargo público, ele tem uma posse, naquela posse ele é investido da autoridade, das prerrogativas daquele cargo. Quando nós fomos aceitos por Jesus, quando nós confessamos Jesus como nosso lábio,
A palavra de Deus diz que nós somos salvos, e nesse momento em que somos salvos, o efeito do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Apocalipse disse isso. Ele nos purificou de todo pecado e nos conferiu a prerrogativa de quê? De sacerdócio. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, você precisa exercer esse ministério. Cristo é nosso intercessor, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois você vai ler Hebreus, capítulo 7, verso 25, diz assim, portanto, anote você que está com esboço, Hebreus 7, 25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, ou seja, de Jesus, se aproximam de Deus, pois Jesus, eu vou parafrasear no texto, vive para sempre para interceder por nós. Jesus vive para sempre para interceder por você e por mim. Romanos 8,34 também diz que quem nos condenará foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Tanto a palavra interceder quanto a palavra intercede, elas estão na forma ativa do verbo grego, o que significa dizer que não apenas uma intercessão única, mas poderia também ser traduzido por estar intercedendo ou estar intercedendo. O texto aqui mostra que Jesus está continuamente intercedendo. É crucial compreender que os eventos não se desenrolam instantaneamente, meus amados. Da mesma forma que no âmbito físico, as coisas não se concretizam da noite para o dia, no mundo espiritual, não nos tornamos hábeis intercessores, nem testemunharemos os frutos de nossos clamores, das nossas intercessões, das nossas preces, sem persistência na oração. Por isso que Jesus intercede, Ele está intercedendo, Ele é intercessor, Ele é o nosso modelo, meu amado, minha amada. Jesus é o teu modelo, tem que ser o teu modelo. A constância, ela reflete nossa determinação em buscar a vontade de Deus. Quando nós somos constantes, nós estamos mostrando para o Senhor que é realmente aquilo que nós queremos, que nós não estamos oscilando entre uma coisa e outra. Me lembrei até de uma música do cantor cristão antiga, né? Oscilando minha fé, Cristo valerá, perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Nós podemos oscilar, mas Ele não oscila. E ainda que nós oscilemos, Ele se mantém inabalável, resoluto. E vem um monte de música do cantor cristão aqui, né? Resolutos avançai, batalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. É importante a perseverança na oração, que é o terceiro tópico dessa mensagem. A perseverança na busca pela vontade de Deus está ali no Salmo 20, verso 4, que diz o seguinte: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Olha, perseverança. Ao persistirmos na oração, nos alinhamos cada vez mais com a vontade de Deus, fortalecendo a nossa fé e confiança no seu plano para nós. Ações que falam e palavras que agem. Complicado, né? Ações que falam e palavras que agem. É de Dutch Sheets. Ele é autor do livro A Oração Intercessória. Como Deus pode usar suas orações para mover os céus e a terra. É um capítulo, esse é o título de um capítulo do livro, que chamou muito a minha atenção. Ações que falam e palavras que agem. Deus
está chamando a igreja para um novo entendimento da ação e proclamação profética, para servirem como voz, como a sua voz e corpo na terra. Nós somos a sua voz, nós somos o seu corpo aqui na terra. Quando Deus nos fala de seu plano, por mais tolo que pareça, faça. Ele precisa que façamos o que Ele diz. Será que Deus precisa? Precisa. Porque o Senhor não tem feito nada na terra sem que servos e servas do Senhor intercedam. Clamem. Esta é a maravilha da oração. Deus está nos chamando para isso. Ele precisa que façamos o que Ele diz. O Senhor talvez vai orientar vocês a partir desta noite ir para o quarto do seu filho, aquele filho rebelde, aquele filho que você está lutando com ele, e orar por suas roupas, falar para a cama do seu filho. Pode parecer até escandaloso isso que eu estou dizendo, né? Mas está na Bíblia isso. Ah, como assim, pastor? Quando Deus mandou Moisés passar pelo Mar Vermelho, ele falou o seguinte: levanta a vara. Levanta a vara. Por que ele não podia falar? Porque era só ele pisar. Em outras situações foi assim. Quando a Arca da Aliança pisou dentro do Rio Jordão, ela abriu o Rio Jordão. Por que Arão tinha que segurar, juntamente com seu companheiro, os braços de Moisés, ali na luta contra os amalequitas? Porque enquanto o braço de Moisés abaixava, o povo de Israel perdia. Eu vou mais além, no capítulo 37, fala para os ossos secos. Parece descabido, não parece? Mas Deus falou, faça. Por mais louco que possa parecer, nessa noite você vai mudar paradigma. Você precisa agir contundentemente e caminhar na direção. O Senhor talvez faça isso com você. Faça o que Ele disser, não importa o que. Declare com ousadia a palavra de Deus. E no texto de Osso Seco, ele manda dizer a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus com ousadia sobre as situações. Espalhe a semente da palavra de Deus na terra e espere a colheita. Será feito, vai surgir, haverá vida. Em algum lugar na nossa teologia, nós devemos reconhecer o papel da responsabilidade humana. Em algum momento nós devemos começar a acreditar que nossas ações têm importância, que somos relevantes para nós mesmos e para os outros que amamos. Jesus, Ele orou por nós. João, no capítulo 17, verso 15 a 17, diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não rogo presente de indicativo, também está na forma ativa, ou seja, eu continuo rogando. Jesus continua intercedendo. O exemplo de Jesus nos ensina a perseverar na oração, revelando como ela pode ser uma expressão profunda de entrega e confiança no Pai. Considerar como esses princípios de oração persistente impactam nossas vidas diárias e nosso compromisso com a prática da intercessão nos leva a ter uma experiência marcante em nossa vida cristã. Você quer ter experiência marcante na sua vida cristã? Então você precisa aplicar esses princípios na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês uma ilustração. Eu usei essa ilustração na última aula que eu dei sobre oração. Ela está no YouTube, e eu não baixei do YouTube, eu apenas transcrevi a percepção daquilo que eu extraí, daquilo que a pessoa transmitiu. É uma experiência contundente a respeito de oração. É a irmã Edmeia. Você pode procurar lá,
você vai encontrar isso lá no YouTube. A gente não pode colocar por causa dos direitos autorais, mas eu quero compartilhar com você a experiência que eu tive a partir da experiência dela. E eu rogo a Deus que isso impacte sua vida e que aplique no seu conhecimento aquilo que nós estamos falando hoje. Na comunidade do Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, a história da irmã Edmeia e de um jovem portador do vírus HIV ecoa como um testemunho impressionante do poder transformador da intercessão. Aquele jovem, já em estágio avançado da doença, estava em estado terminal e as expectativas médicas eram nulas. Muito pobre e habitando um barraco simples, ele mal conseguia engolir um gole de água. A irmã Edmeia, que frequentemente visitava essa família, testemunhou sua luta e dor. O jovem, um ateu convicto, rejeitava qualquer menção à Bíblia e sequer uma oração. Por isso, a mãe do jovem e a irmã Edmeia oravam a palavra de Deus, citando o versículo no cômodo ao lado ao qual ele jazia, pois ele não aceitava que fossem feitas orações em favor dele, mesmo quando a situação parecia desesperadora. Isso se repetiu várias vezes. Um dia, a irmã Edmeia sentiu o desejo no seu coração de não ir de carro até aquele lugar. Ela decidiu ir a pé e caminhando até a casa daquele jovem, lá no Morro de Dona Marta. No trajeto, ao subir o morro, avistou um jovem vendendo caquis. Em um gesto de compaixão, desejou que o jovem doente pudesse saborear aquela fruta, uma vez que mal conseguia engolir água. Negociou com o vendedor e comprou 2 caixas pelo preço de uma. Ao chegar à casa, adentrando-se em cerimônia, porque já tinha esse hábito, anunciou a chegada dos caquis. Ó de casa, trouxe caqui para nós! Nesse momento, do quarto, uma exclamação ecoou: Ele existe! Ele existe! O jovem debilitado proferiu essas palavras com todas as suas forças. Surpresa, a irmã Edmeia se deparou com uma revelação surpreendente. Naquela noite, ele disse: se você realmente existe, manda aquela gorda, era como ele chamava ela, me trazer caqui aqui. E ela entrou trazendo exatamente o que ele pediu a Deus. Naquele dia, ele entregou sua vida a Jesus, vindo a falecer. A irmã Edmeia, impressionada com o ocorrido e como forma de gratidão, pediu que um irmão da missão fosse comprar todos os caquis do vendedor. Porém, o irmão voltou com a notícia de que ninguém esteve ali vendendo caqui naquele dia. Foi quando ela percebeu que não era temporada de caquis. Ela, sem perceber, negociou com um anjo por aquelas frutas. Essa história, marcada por encontro sobrenatural, nos mostra como a intercessão pode surtir efeitos surpreendentes, abrindo caminhos para a redenção e transformação, até nos momentos mais sombrios e inesperados. A experiência marcante da irmã Edmeia e do jovem portador de HIV nos lembra da profundidade do poder da intercessão. Eles enfrentaram situações de extrema dificuldade, onde a esperança parecia inalcançável. No entanto, a persistência na oração revelou a resposta divina em um momento crucial. Assim como no relato dos Salmos 20, onde se exalta a confiança na intercessão a Deus, a história vivida por Edmeia e o jovem nos ensina sobre a confiança inabalável na ação divina. Mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, a oração fervorosa não é vã, não é em vão. Sabe por quê? Porque Deus ouve nossas súplicas e age conforme sua sabedoria e amor.
Ao contemplarmos a confiança depositada na intercessão a Deus, revelada nas expressões de amor e providência para com aqueles que amamos, somos confrontados com a poderosa verdade de que a oração não é apenas um ato de palavras, mas um vínculo dinâmico entre o Pai Celestial e os seus filhos amados. O testemunho da resposta divina fortalece os laços afetivos e abre nossos olhos para a compreensão mais profunda da vontade de Deus nas circunstâncias específicas pelas quais intercedemos. E por último, a persistência na oração emerge como um desafio que transcende barreiras do impossível, incentivando-nos a perseverar mesmo quando as adversidades parecem intransponíveis. Essa jornada da intercessão contínua não é apenas um exercício de fé, mas uma revelação do potencial transformador da persistência na busca de Deus. Afinal, as interrogações sobre a influência da intercessão na vida daqueles por quem amamos e sobre como Deus responde essas preces, elas nos convidam a explorar um território de fé que ultrapassa as fronteiras do compreensível. Você não precisa compreender, você precisa fazer. Assim, nós concluímos que a chave para desbloquear as bênçãos divinas está na intercessão ligada à nossa capacidade de perseverar na busca da intervenção divina em favor daqueles que amamos. Essas questões, longe de serem meros questionamentos, são convites profundos para uma jornada mais íntima na compreensão da natureza da fé e da intervenção divina em contextos específicos. A intercessão, portanto, não é apenas um ato de súplica, mas uma dança entre a confiança humana e a resposta divina, revelando um poder que vai além da nossa compreensão, desafiando-nos a buscar e a continuar buscando, persistindo e continuar persistindo, e crendo e continuar crendo no extraordinário poder da oração intercessória. Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amados, minhas amadas, hoje, diante da verdade que lhes foi revelada, eu quero fazer um convite que vai além das palavras e alcança o mais íntimo do seu coração. O primeiro convite é o convite à redenção a Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo no seu coração, como seu Salvador, o convite do Pai Celestial está ecoando nesta hora no seu coração. É a ação do Espírito Santo. Não endureça seu coração quando ouvir a voz do Espírito Santo. É o convite do Pai Celestial ecoando aí no seu coração. Alguma coisa está falando no seu coração? É Deus falando no seu coração. Neste momento. Ele te chama com um afetuoso amor, ansioso para acolhê-lo em seus braços de misericórdia. Por isso você precisa abrir o seu coração para Jesus nessa noite e permitir que sua luz ilumine os cantos mais sombrios e experimente a transformação que só o amor de Cristo pode oferecer. Este é o convite para a redenção, para uma vida plena de comunhão com o Senhor. Você aceita esse convite para a redenção, para uma vida plena de comunhão com o Senhor? Levante a sua mão onde você está. Diz assim: eu aceito. Eu quero
abrir o meu coração para Jesus, eu quero me render na presença dEle, eu quero ter essa intimidade, eu quero fazer parte desse sacerdócio real. Levanta sua mão para Jesus, não endureça o seu coração nessa noite. Levante sua mão para Jesus nessa hora, porque Ele está falando ao seu coração. Ele quer que você tenha uma nova experiência. O outro convite é para que você se aproprie das prerrogativas sacerdotais na oração intercessória. Aos que já confessaram Jesus como Salvador, saibam que vocês têm um incrível privilégio do sacerdócio no exercício da oração intercessória. Não subestimem o poder que há em suas preces. Hoje eu convido cada um de vocês a se apropriar dessas prerrogativas e se levantar como intercessores, ousados em favor daqueles que necessitam. Sejam os instrumentos através dos quais Deus realizará suas maravilhas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu te convido a ficar de pé. Diz assim, eu quero ser esse intercessor. Eu tenho deixado de lado essa prática. Você é sacerdote. Se você é sacerdote, você é intercessor. O intercessor é mediador. Deus abençoe. Qual será o próximo intercessor? Intercessor não é uma casta de pessoas especiais, não, meus amados. Intercessor é aquele que entendeu o seu compromisso com a oração, com o chamado de Deus para a sua vida, com o preço que foi pago na cruz. Você escolhe ser instrumento através do qual Deus vai realizar suas maravilhas na vida daqueles que estão ao seu redor. Então fique de pé. Orar não é fácil, não, mas é preciso começar. Talvez comece hoje, amanhã fale, depois volte, mas o fato é que nós precisamos ter constância. Nós vimos isso aqui, resiliência. Eu creio que cada um de vocês tem algo ou alguém por quem orar. No último dia 16, eu pude ir com a irmã Ivanilda, lá na Torre da Oi, no Ministério de Oração da igreja, Primeira Igreja Batista de Curitiba, e orar por essa cidade. Visão panorâmica. Não conhecia ninguém que estava lá embaixo, mas pude profetizar bênção para os lares, restauração de casamento, libertação das drogas. É isso que nós precisamos fazer. Fazer desta igreja um celeiro de intercessores, pessoas comprometidas com essa realidade espiritual que quebra as correntes, que muda a história. E por último, um convite à intercessão. Agora eu quero te convidar, você que tem alguma coisa específica no seu coração, alguém por quem você está intercedendo, uma causa impossível pela qual você está pelejando, orar pela cidade de Curitiba, orar pelo nosso Paraná, orar pelo nosso Brasil, orar pelas nações que estão em conflito nessa terra. Esse é o papel do intercessor. Não apenas petições, mas intercessão. E eu quero te convidar para isso. O convite é para todos nós. Convidar a que nos aproximemos aqui na frente. E veja, existe um texto na carta aos Hebreus que é maravilhoso. Hebreus 4,16 disse assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então vem aqui à frente agora, nós vamos orar. Você sabe o que você vai orar, você sabe por quem você vai orar. Então vamos fazer aqui um grande altar de intercessão. Vamos fazer esse céu estremecer, como naquele dia quando Salomão, ele consagrou o templo, e ninguém podia ficar de pé no templo, porque a glória do Senhor era tão grande, que ninguém podia ficar de pé. Então vem para cá, vem orar, coloque o seu filho na presença do Senhor, coloque a sua filha na presença do Senhor, coloque o seu casamento, coloque as suas finanças, coloque o seu futuro, coloque o seu namoro, coloque o que for, Deus está falando para você agora, num ato profético. Lembra? Fala aos ossos secos,
É um aço profético, você vai falar agora, não sei se é para o osso seco, qual for. O Espírito Santo está falando aos corações, revelando necessidades, anseios e propósitos divinos. Não há limite para o que Deus pode fazer quando nos colocamos diante dele em oração fervorosa. Hoje é o dia de respondermos o chamado do Espírito Santo, de se tornar parte daqueles que de joelhos moldam os destinos e transformam realidades por meio da intercessão. Hoje nós podemos dizer e responder ao chamado do Espírito Santo, nos tornando parte daqueles que de joelho moldam os destinos que transformam a realidade por meio da intercessão. Que este apelo, que essa oração, que esse clamor que está sendo feito diante do teu altar, Senhor, ecoe não apenas em nossos ouvidos, mas que ressoe através da nossa alma, reverberando no mundo espiritual, despertando uma resposta decisiva ao chamado do Pai, a vocação celestial e a orientação do Espírito Santo. Ó Deus, que a oração seja a trilha que nos conduza à presença divina e que, ao nos rendermos a Jesus, nos tornemos agentes de transformação em suas mãos, bendita e amorosa. Ah, Senhor, visita o teu povo, é o teu povo que se reúne aqui, na tua presença. Como diz a música, ó Deus, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que tu és santo. Exaltamos o teu santo nome e te pedimos, Senhor, intervenha nessa situação que está sendo colocada diante do Senhor. Ó Deus, traz vida onde há morte, traz quebrantamento onde há dureza de coração, traz restauração para aquilo que foi quebrado, traz de volta para aquilo que foi perdido, Deus. Para aqueles que estão sob o jugo das drogas, Pai, que haja quebrantamento, que haja quebra de grilhões, que a Tua palavra possa encontrar lugar nos corações e que o Senhor mova céus e terra, em nome de Jesus, para que possamos ver a Tua glória, para possamos ver, Deus, a Sua resposta, para aumentarmos a nossa fé, para continuarmos resilientes na Tua presença e sermos um povo que faz diferença, porque oramos na dimensão das 5 dimensões, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz: amém.